Olá, seja bem-vindo à 8ª aula do curso O Administrador de Contingências. Nessa aula, iremos detalhar o perfil do administrador ideal e requerido pelas organizações da sociedade da informação, ou seja, as organizações desta complexa e dinâmica sociedade ao qual estamos inseridos atualmente. Primeiramente, vamos conceituar sociedade da informação? Vamos lá. Sociedade da informação, de acordo com Bell, uma civilização científica baseada em serviços, educação e atividades criativas onde a maioria dos funcionários tem que lidar no seu dia a dia mais com informações, sinais, símbolos, imagens, do que com energia e matéria. É mais ou menos o que nós vivenciamos hoje, né? Pelo menos grande parte da sociedade. Não é verdade? Com relação à ciência e tecnologia, elas são as forças imediatas de produção da sociedade atual, ciência e tecnologia. E a economia da sociedade da informação, de acordo com Baumeister, é amplamente impulsionada não por insumos materiais, mas por insumos simbólicos ou baseados no conhecimento. Ou seja, todos esses autores, juntando todos eles conceituam ou descrevem a atual sociedade que nós vivemos, que é a sociedade da informação. Não é verdade? Vocês não enxergam isso? Agora vamos então comparar para conseguir entender e nos posicionarmos aí. A era industrial, até então, até pouco tempo, com a sociedade da informação, que é a era atual. As principais diferenças de valores no ambiente organizacional de companhias ou de organizações dessas duas eras. Com relação às pessoas da era industrial, mão de obra, né? Era encarado como mão de obra, as pessoas vistas como um custo ou despesa contabilizável. E hoje, como é visto? Considero as pessoas como investimento, a chave para a valorização do seu capital. É o capital humano, o capital intelectual. Com relação a fontes de poder, as fontes de poder originam-se formalmente da estrutura hierárquica, de acordo com as eras industriais. Já na sociedade da informação, as fontes de poder são as pessoas que demonstram criatividade, competência, atitude e conhecimento, assumem naturalmente a posição de líderes em suas equipes. Com relação à informação, para a era industrial, as informações eram retidas e usadas para controlar as pessoas. Isso aí acontece muito ainda. Agora, na sociedade da informação, as informações devem ser rapidamente difundidas a todos, pois são consideradas fontes de desenvolvimento. É através dela que nós criamos valor, não é verdade? Com relação à geração de valor, e agora geração de valor, os valores são contabilizados de acordo com os bens tangíveis. Quanto mais bens, maior o valor da empresa. Era assim que era encarado na época das eras industriais. Hoje, como uma companhia gera valor? Seu valor se contabiliza de acordo com a sustentabilidade da empresa, que se traduz em quantidade do produto para os clientes, qualidade do produto para os clientes, capacidade das pessoas em inovar e gerar novos produtos, e da empresa em utilizar seus recursos de forma racional e responsável. Basta a gente olhar hoje nas bolsas de valores o valor das empresas. Empresas muito novas, que praticamente não tem nenhuma sede própria, vale mais de uma grande multinacional automobilística que tem indústrias espalhadas no mundo inteiro. Dê uma olhada nisso, verifique que vocês vão ver isso daí. Agora, a sociedade da informação, ela também implica em consequências inescapáveis. Nós temos duas tendências aí que eu defini. Uma tendência ascendente por um lado, só que tem a sua contrapartida, a sua consequência por outro lado. Com relação às tendências ascendentes, nós temos aquilo que podemos chamar de conhecimento acionável. O que significa, de acordo com Dyson? Significa que as profissões em todos os segmentos que envolvem trabalho cujo recurso central englobam dados, informações, imagens e símbolos que se transformam em cultura, ideologia e valores,
que, traduzidos em conhecimento, se convertem em valor agregado para as organizações e para a sociedade. Este é o conhecimento acionável e esta é a tendência em todas as organizações, em termos de valor. Por outro lado, nós temos a consequência, a contrapartida disso daí. Nós temos empregos, aqueles empregos que exigem baixa, ou melhor, que não exigem alta habilidade, né? Baixa habilidade cognitiva, estão sendo marginalizados e deslocados para países e regiões de menor desenvolvimento humano, né? Menor desenvolvimento humano, que acabam por atrair as plantas de produção de bens de baixo valor agregado. Então nós temos hoje países que viraram chão de fábrica do mundo, produz de tudo, e outros países ricos, desenvolvidos, que não existem mais praticamente as indústrias, aquelas indústrias chão de fábrica, mas ideias, criatividades, qualidade de vida, traduzidos em qualidade de vida. Nós temos isso é muito claro na sociedade da informação, não é verdade? Agora, o que os administradores da sociedade da informação devem entender sobre? E isso é importante para vocês, administradores da atual era, que é a sociedade da informação. O que você deve saber sobre conhecimento? Conhecimento é uma capacidade de ação social e a ciência tende a se tornar uma força produtiva imediata dentro das organizações. Vemos isso diariamente, não é verdade? Não está mais corporificado basicamente em máquinas, mas é a natureza já apropriada que o representa e é reorganizada de acordo com projetos e programas, ganhando eficácia e maximizando resultados. Isso de acordo com Baumeister sobre o conhecimento. O que nós precisamos entender sobre o capital humano? Na era da informação, lidar com as pessoas deixou de ser um problema e passou a ser a solução para as organizações. Mais do que isso, deixou de ser um desafio e passou a ser a vantagem competitiva para as organizações bem-sucedidas, de acordo com Chiavenato. Portanto, capital humano hoje é o mais importante nas organizações. E o que o administrador precisa saber sobre o fator humano? Implica no desenvolvimento de instrumentos adequados que possibilitem o levantamento das causas e dos aspectos que possam explicar as condutas humanas no trabalho, rompendo assim os paradigmas de análise das condutas individuais. Fator humano, portanto, é talento, que implica em geração de valor, e isso resulta em vantagem competitiva. Portanto, a principal preocupação das organizações passou a ser o quê? Reter seus principais talentos. Essa é a principal preocupação hoje. Como? Investindo no clima organizacional, oferecendo benefícios, oportunidades de crescimento profissional e liderança situacional. Vimos lá na aula de apresentação aqueles ambientes de trabalho que pareciam resorts, shopping centers, clubes sociais. Aquilo implica em clima organizacional. Aquilo significa um bom clima organizacional e que retém os talentos. É nisso que as empresas investem hoje. E o que o administrador precisa saber, então, sobre clima organizacional? A chave, né? Clima organizacional. A qualidade ou propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou experimentada pelos participantes da organização e influencia o seu comportamento. É assim que se conceitua o clima organizacional. É um fator determinante para o desempenho das organizações da sociedade da informação e do conhecimento, pois representa o quadro mais amplo da influência ambiental sobre a motivação, a importância do clima organizacional hoje em dia. Diferentes climas organizacionais podem ser criados através de variações das seguintes dimensões, de acordo com Chiavenato. Nós temos aí a estrutura organizacional, calor e apoio, né? Calor humano e apoio, os riscos, recompensas, conflitos e responsabilidade. São todos esses fatores que influenciam no clima organizacional. Portanto, o importante é que o clima organizacional tem uma influência poderosa sobre o desempenho e a satisfação do trabalhador. Isso que tem que ficar claro.
E aí nós podemos citar Cantor, que desenvolveu ou criou as 5 características que a organização da sociedade da informação deve reunir para criar o clima organizacional propício para atuar de forma eficaz e bem-sucedida. Então é importante guardar estes 5 Fs. Em inglês, né, que nós temos aí o FAST, o focused, focado, né? Flexible ou flexível, friendly, amigável, fun, divertido e, por fim, volta aí no FAST, que é o veloz. Então são os 5 Fs para o sucesso de uma organização e que ela tem que reunir para criar um clima organizacional propício numa empresa bem-sucedida. Guardem bem essas 5 letras. O conceito atual de administrar, então, como é que nós podemos conceituá-lo? Administrar não é somente indicar o que fazer, mas analisar por que fazer as coisas e agir de forma proativa para vencer as contingências do mercado. Lembra, então, do o que, o como e o porquê? Hoje, né, os aspectos do administrador busca o porquê. Este é o mais importante. Vai lá na causa do problema. Explica ele. Prepara a empresa preventivamente para os problemas que virão. Isto é uma gestão contingencial. É assim que se caracteriza um administrador complexo hoje, que é o que as organizações procuram. É isso aí, pessoal.